Olá, estamos começando mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Hoje nós convidamos você a fazer uma pausa na correria do dia a dia para refletir sobre um dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, celebradas na tradição católica durante a Páscoa. Mais do que um evento religioso, este é um momento que fala de amor, sacrifício e, sobretudo, de esperança. A cruz, símbolo de dor e entrega, dá lugar ao túmulo vazio, que anuncia a vitória da vida sobre a morte. Nosso convidado de hoje é o padre palotino Cristiano Parpinelli da Silva. Seja bem-vindo, padre Cristiano. Muito obrigado, professor Jolair. É muito bom estar aqui com vocês neste momento, nesta ocasião, e falar um pouco sobre a Páscoa, a Semana Santa, a Quaresma. Muito bom estar aqui. Padre Cristiano, qual é o significado da crucificação de Jesus Cristo para a fé católica? E como que é essa situação de crermos que a morte de Cristo é um ato de amor e redenção? Toda a vida de Cristo, ela é salvífica. É a vida, paixão, morte e ressurreição. Esse é o evento salvífico para todos nós cristãos, para os católicos, e numa questão de fé, né, para a humanidade. Né? Cristo veio para a salvação da humanidade. E a crucificação, a morte de Cristo, por mais terrível que tenha sido historicamente, era um castigo, uma sentença de morte dada aos romanos, né? Em Cristo, a cruz, em Cristo, a morte tem um novo sentido. Um sentido de vida nova em Deus. A crucificação do Senhor Jesus não é mais aquela a morte em si mesma, uma morte trágica, terrível, mas nela nós somos salvos. Nela nós temos a vida nova. Em Cristo nós somos mais que vencedores, segundo Paulo. Então, pode parecer uma contradição, né? Mas é a lógica de Deus. Da tragédia, da loucura e do escândalo da cruz, nós temos a salvação. E esse sacrifício de Jesus na cruz, qual é o significado dele para a humanidade? O sacrifício de Jesus da cruz é um sacrifício de entrega. Não entrega por um ideal, não entrega uma entrega parcial ou superficial. Foi uma entrega total de Cristo pela salvação da humanidade. Enquanto na tradição judaica nós tínhamos a vítima, a imolação, os sacrifícios com animais, pequenos animais, grandes animais, em Cristo ele se faz o sacrifício. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o profeta. Então, o sacrifício de Jesus à cruz é um sacrifício de entrega livre. Não precisamos mais do sangue de animais para o sacrifício da nossa salvação, porque no sangue de Cristo, Salvador, Redentor, no sangue do Filho de Deus, nós temos a salvação completa do gênero humano. Não precisamos mais do sacrifício de animais e nem o sacrifício de ninguém, porque o sacrifício de Cristo, esta doação total do Filho de Deus para a nossa salvação, nos é suficiente e nos enche
dessa vida nova dada em Deus. É uma vida nova do cristão que não recebe simplesmente uma nova roupagem, uma nova... Por isso que celebramos a Páscoa, por isso que celebramos a Semana Santa, para fazermos memória, mas não mais uma memória histórica, mas trazermos esse evento acontecido há tanto tempo atrás para o nosso hoje, para o sacrifício, essa mesma entrega para o meu hoje. É isso o sentido de sacrifício, ela é sempre de entrega. E para nós cristãos, o que significa dizer, né, e acreditar que Jesus Cristo ressuscitou? A ressurreição de Cristo, nós sabemos que não é um evento científico, não é um evento simplesmente histórico, aconteceu naquele dia, mas é o evento. A ressurreição de Cristo é sempre aos olhos da fé, porque não é simplesmente o trazer a vida nova, a vida biológica, melhor dizendo, mas é outra vida, é uma outra vida, a vida de Deus. A ressurreição de Cristo não é tornar a vida biológica, mas é aquilo que Deus reservou para todos nós, né? Agora, o como aconteceu, são perguntas muito científicas que saem do âmbito da fé. Mas a ressurreição de nosso Senhor é a base da fé cristã. Nós cremos na ressurreição da carne, cremos na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Aquele filme do Mel Gibson, né? Ele nos fala assim de uma tragédia terrível que aconteceu com Jesus, né? Não sabemos historicamente se foi aquilo mesmo, mas foi terrível. E Jesus ressuscita não mais como aquela carne dilacerada, com tanto sangue. Jesus ressuscita, inclusive nos relatos que nós temos em João, né? À primeira vista não se conhecia, né? Quem é o jardineiro? Quem é uma outra pessoa? Porque foi tão terrível a morte de Cristo, que os apóstolos, aqueles mais próximos a Jesus, tiveram uma grande dificuldade de acreditar que ele realmente ressuscitou dos mortos. Não é uma ressurreição biológica. Essa ressurreição é tornar a vida, essa vida limitada que nós temos, esta vida que precisamos tomar água, precisamos nos alimentar, de cuidar do nosso corpo, mas é uma vida na glória, uma ressurreição na glória. É um corpo glorioso, né? De novo, não se pode levantar dados científicos, né? Mas o que nós temos são dados da nossa fé. A nossa fé diz que Jesus ressuscitou num corpo glorioso. Temos os relatos das Sagradas Escrituras e temos a fé da Igreja para acreditarmos neste grande evento salvífico. O senhor falou muito bem, né, da perspectiva da ressurreição como fundamento da fé cristã. Na prática, como entender isso no dia a dia do cristão? Como vivenciar isso? Assim como Cristo ressuscitou, ele irá ressuscitar nós também. Nós temos esse grande dom da ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição, que nós vamos estar com Cristo ressuscitados. Então, essa experiência de ressurreição, todos nós iremos fazer, porque a ressurreição, ela é sempre um dom, ela é um presente, ela é um dom concedido a todos aqueles que acreditam no Filho de Deus, na ressurreição. Não é ressuscitação, não é reencarnação, não é tornar um outro corpo, um animal, não. Nós acreditamos na ressurreição. Para o cristão é incompatível acreditar na reencarnação. Para o cristão é incompatível acreditar simplesmente numa ressuscitação do morto, mas
é a ressurreição. E no nosso dia a dia, nós acreditamos que, assim como Cristo teve essa experiência, e eu gosto dessa palavra, escancarou as portas do céu para cada um de nós, nós também seremos glorificados com Ele. E na história da humanidade, houve mudança após a ressurreição de Jesus Cristo? A fé cristã, as mudanças que nós temos após a ressurreição de Cristo, nós vemos até hoje, né? É um evento histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e hoje ainda pessoas dizem que acreditam na ressurreição de Cristo. Nós temos um relato histórico a partir do historiador romano chamado Flávio Joséfo, que relatou rapidamente que houve um evento em Cristo Jesus naqueles anos, né, de 30 a 33. Fora dos escritos da tradição cristã, temos esse registro histórico de Flávio Joséfo. Então, de lá para cá, nós vemos uma comunidade que se forma em torno dessa fé, em torno da ressurreição de Cristo, do evento ressurreição, ou melhor, do evento vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós temos um núcleo, uma comunidade que ela cresce a cada dia, que ela cresce e a partir desse crescimento ela se organiza, ela toma corpo, né? A cada dia, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, a cada dia a comunidade crescia em fé. Era um só coração e uma só alma, né? Muitos aderiram à fé em Jesus Cristo. Nós podemos responder que há algo de Deus em meio a esse crescimento, a esse desenvolvimento. Aquela fé que não ficou mais em Israel com os 12, ela se expandiu. Então, historicamente, né, nesses mais de 2000 anos, nós vemos que a fé cristã em Jesus Cristo ressuscitado, ela produz e produziu muitos frutos para a humanidade. E a proposta de Cristo é sempre uma proposta, é sempre um convite à conversão, à salvação, à mudança de vida. Temos sim esses sinais de mudança, mudou muita coisa, né, na história da humanidade, nesses 2000 anos, com o evento Cristo. Padre Cristiano, muito obrigado por esse primeiro momento, esse diálogo. Nós vamos para um breve intervalo. O Diálogo Aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje nós recebemos o padre palotino Cristiano Parpinelli da Silva, que conversa conosco sobre a morte e ressurreição de Cristo e o que esses acontecimentos significam para os fiéis católicos. Padre Cristiano, vivemos um mundo bastante secularizado, onde esse momento da Páscoa trazem tantos eventos, né, voltados ao consumo, voltados ao feriado, ao descanso e outras coisas mais. Como os fiéis católicos podem viver na prática o significado da morte e da ressurreição de Cristo em meio a todas essas circunstâncias? Bem, professor Jolair, eu quando estive na Itália, eu me escandalizei quando eu soube que a Sexta-feira da Paixão lá não é feriado, né? Corpus Christi também lá na Itália não é um feriado, não é um dia festivo, onde se para o trabalho por causa de Corpus Christi ou se para o trabalho em razão da Sexta-feira da Paixão, né? Lá se trabalha e lá se celebra com o mesmo fervor que celebramos aqui, que temos a oportunidade
de termos um dia festivo, um feriado, assim como outros feriados religiosos, né? Eu sempre disse, né, enquanto estava na paróquia, na Senhora das Dores, né, não é feriadão, não é feriadão, não é um dia de descanso, é um dia de oração. Hoje eu vi uma postagem no Instagram, né, o dia que a gente mora na igreja e visita a casa, né? Então, é um dia específico, é um dia que todos nós, cristãos católicos, né, dedicamos aquele espaço de tempo para a oração, para a reflexão, também para a confissão, confessar-se, para procurar os sacramentos, a Eucaristia, e fazermos toda a quaresma com a proposta de jejuns, de penitência, de renúncias. Então a Semana Santa é um coroamento deste tempo para nós subirmos com Jesus a Jerusalém e lá com ele sofrermos e também ressuscitarmos, né? Não é uma experiência assim, não é um moralismo cristão, mas é para nós termos esse sentido de que é um dia diferente. É um dia diferente. É um dia de silêncio, a Sexta-feira da Paixão. Um dia de mais silêncio. Um dia de mais oração. De repente, de menos celular, menos música, menos barulho, né? É um dia para estar um bom tempo na igreja. Seria um ótimo presente para Deus, né, e para nós mesmos, se nós fizermos da Sexta-feira da Paixão, não como um feriadão, mas uma oportunidade para o meu crescimento espiritual, meu crescimento humano, também como membro de uma comunidade, uma família, né? É para eu ficar mais rico espiritualmente. Por isso que vou à igreja, por isso que me confesso, por isso que eu participo das celebrações. E de repente alguém diga, mas são celebrações tão longas, a Sexta-feira da Paixão, com toda a narração da Paixão. Meu Deus, é uma vez no ano, né, que a gente ouve essas narrações, essa narração, né? É um dia próprio para nós contemplarmos a paixão de Cristo, não como um espetáculo, mas como um momento, um evento para a minha vida, para a minha salvação pessoal e para a salvação daqueles que eu amo, né? Então, a Sexta-feira, ela, infelizmente, muitos cristãos, muitos católicos, pessoas que frequentam nossas comunidades, fazem uma outra opção de viagem, de lazer, mas não deveria, infelizmente. Como sempre, a proposta de Cristo é uma proposta, é um convite. Aquilo que a igreja faz é um convite, ela vai estar sempre aberta para acolher. Sendo nós que temos o privilégio de termos o feriado, não trabalharmos, seja quem não tem o feriado, mas é um dia de celebração, para estarmos em comunidade. Hoje escutamos muito na sociedade, nas escolas, na família, temos que ter esperança, precisamos recomeçar, né? Sempre naquela perspectiva do incentivo para a pessoa não desanimar, continuar lutando, continuar vivendo. Com a Páscoa, o que a gente aprende, né, sobre o recomeço e a esperança? A esperança na Páscoa, a esperança no recomeço, é aquela esperança que estava contido no coração daquela mulher, a Virgem Maria, que vendo o seu filho dilacerado com as dores daquela situação terrível da paixão, de ter apanhado, sido crucificado, essa dor terrível na carne que Jesus sentiu, e pior ainda, eu digo toda a Semana Santa, todos os anos, professor Jolai, que a maior dor de Jesus não foi na carne, talvez, foi no abandono, o sentir-se abandonado, sozinho. Essa esperança estava contida no coração da Virgem Maria. Ela que guardou no seu coração toda a expectativa da vinda do Messias
e de que esse meu filho que sofre hoje, ele vai vencer toda essa tribulação, todo esse sofrimento na vida nova. E na paixão de Jesus, nós vemos uma vítima da injustiça, uma vítima que sofre no silêncio. E nesta mesma paixão, nós vimos também a vítima a humanidade como vítima. A própria humanidade que sofre, tem as suas dores diárias. Quanta dor no mundo, quanta dor. Quanta dor numa família que perde um ente querido, que um pai de família, uma mãe de família, alguém no leito de dor, né? Quanto sofrimento, quanto sofrimento. As mães que choram pelos seus filhos perdidos, né? E tantos jovens, as crianças, é muita dor, muito sofrimento. Mas saber que a ressurreição de Cristo, ela supera essa dor, ela supera esse sofrimento passageiro. E que tudo isso que nós sentimos é para a nossa redenção, é para a nossa salvação e para também buscarmos, ainda nesta vida, dias melhores. Dias melhores. Essa é a esperança de que em Jesus, um dia após o outro, é sempre uma vitória. Um dia após o outro, eu não estou sozinho. Ele carrega a cruz comigo. A cruz do meu dia a dia, a cruz desse sofrimento psíquico, desse sofrimento, né, dessa enfermidade, da separação, né? Então, a ressurreição de Cristo nos traz essa esperança. Às vezes é uma alegria que não está muito evidente, mas é a verdadeira alegria, né, que está lá em nosso coração, na nossa intimidade. Essa esperança verdadeira, celebrando a Páscoa, a paixão de Cristo, a esperança da vida nova dada em Deus. Muito se fala no mundo cristão sobre a vida eterna e que está muito ligada à questão da ressurreição. Como fazer, entender essa ligação, ressurreição, vida eterna? Não tem uma explicação, não tem um entender, mas tem o acolher na fé. Sentirmos na fé que a morte é uma passagem, é uma Páscoa, é uma passagem desta vida limitada, desta vida temporal e finita, para uma vida atemporal, para uma vida eterna, uma vida infinita em Deus. Essa é a nossa fé. Então, a paixão, a morte, né, a vida que nós temos é uma vida que está sendo germinada para aquela que vamos receber no pós-morte, pós-passagem, na Páscoa. Essa é a nossa fé. Então, nós vemos a morte não mais como um fim, mas como um meio para a ressurreição, como a passagem da ressurreição. Eu acredito que é muito desesperador conversar com alguém que não acredita na ressurreição. Acredita apenas na vida terrena e que essa vida vai acabar, simplesmente, né? Agora, acreditar na eternidade em Deus é uma outra esperança. Acreditar na eternidade em Deus é uma vida vivida com mais alegria. É a vida vivida com mais gosto. De que nós, repetindo o que eu disse, nós não estamos sozinhos. Eu estou sendo conduzido por um Deus tão maravilhoso, que me ama do jeito que eu sou e que vai me dar esse grande presente que é a vida eterna. Anselmo Green, um grande espiritual, né, da igreja, um padre, um místico, digamos, né, ele tem um livrinho chamado O Céu Começa Aqui. E é verdade, né? O céu começa aqui. Como é o seu céu? Como é o céu da sua casa, da sua família, do seu dia a dia, do seu trabalho? Né? Você já começou o seu céu? A salvação começa aqui. Então, é essa ligação que nós temos entre ressurreição e vida eterna, que é dada em Deus. Padre Cristiano, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Foi uma alegria ouvi-lo.
Certamente nossos telespectadores ficarão enriquecidos, né, com a sua fala em relação a esse tema tão importante para esse momento que estamos vivenciando. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos, a você aí de casa pela sua audiência. Nós nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, professor.